Irmãos, bom dia. É uma alegria muito grande estar compartilhando esse tempo, mesmo de afastamento, mas quando nós podemos, Senhor, pela tecnologia, nos confraternizarmos, nos encontrarmos em vídeo, isso realmente é muito bom. Nós queremos hoje pensar sobre um tema muito relevante, que é a questão da esperança e da fé que vence o medo. Para nós que somos servos regenerados, remidos, perdoados, santificados, justificados e também adotados, e que recebemos a vocação eficaz pelas experiências espirituais já vivenciadas e acumuladas, entendemos que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 12, nós entendemos com toda tranquilidade: regozijai-vos na esperança. E uma das definições da palavra esperança é expectativa otimista. Exatamente o que nós temos, nós sentimos esperando a glória por vir. Você sabe que quando o nosso corpo material morrer, nós vamos ser glorificados. Isto é, nós vamos entrar na glória do nosso Deus que nos receberá. Ocorre que há um outro sentimento que se opõe à esperança. Esse sentimento é o medo. A definição de medo, se você procurar no dicionário, quer dizer sentimento de inquietação pessimista ante a vivência de uma ameaça real ou imaginária. E entre esses dois sentimentos, há um fator fundamental que define para que lado nós vamos nos inclinar. Esse fator é a fé. A Bíblia ensina que a fé não é o produto que se pode adquirir numa loja. Também não é algo que pode nascer da acumulação de experiências no mundo material apenas. Nesse caso, se encaixa melhor a confiança. Você tem experiências acumuladas, então você fica mais confiante. A fé é um atributo do mundo espiritual. Ela é um dom, ela é um presente que recebemos de Deus. Você pode conferir isso na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. E é um dom que deve ser desenvolvido e preservado. E para que nós possamos fazer uma aplicação prática desse ensino, nós vamos conferir uma experiência de fé registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 24, que pode nos ajudar a entender de uma forma muito prática essa questão da esperança, como também da fé. Você conhece, é aquela experiência da mulher hemorrágica. Essa mulher é anônima e ela tem muito a nos ensinar sobre esses dois sentimentos. Ela tinha um tremendo de um problema, porque na cultura judaica ela era uma mulher permanentemente impura. Possivelmente, os 12 anos de padecimento com a sua hemorragia, além de ter levado todo o seu dinheiro, como o texto mesmo nos explica, ela deve ter aniquilado a sua vida íntima. Então, em primeiro lugar, ela teve esperança. No versículo 28, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. É a expectativa otimista que alavancou a sua decisão. Ela poderia ter visto aquela multidão que comprimia Jesus e ter tido medo de se aproximar e furar aquele bloqueio, acometida por um sentimento de inquietação pessimista ante a vivência de uma ameaça real, que era aquela multidão que poderia repudiá-la. Mas, ao contrário, a expectativa otimista foi maior e a esperança foi mais forte e venceu o medo que poderia ter tomado conta de sua alma. Em segundo lugar, será que foi só a esperança que alavancou tudo aquilo que ela recebeu?
Ou teve algum outro ingrediente que alavancou a bênção recebida? O destaque maior foi o exercício da fé. Mais uma vez, a definição de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, se confirma. Fé é a certeza das coisas que se esperam e é a convicção de fatos que ainda não estão sendo vistos. Passa do plano da experiência, da expectativa e entra no terreno da certeza e da convicção, completamente sintonizados com a vontade de Deus. Em terceiro lugar, qual o atributo que Jesus destacou ao apontar a atitude da mulher? No versículo 34, Jesus dá uma palavra que é decisiva. Diz assim: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. A Bíblia diz em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se a fé é um presente dado por Deus, parece que há uma incoerência. Qual a responsabilidade nós podemos ter nisso tudo? Na verdade, nós recebemos este presente de Deus, mas a nossa coparticipação é de desenvolver a nossa fé e preservar a nossa fé. No caso da mulher anônima, da passagem que lemos, foi a fé o destaque apontado por Jesus. Além da cura, ela ganhou paz e livramento do mal. E nós, crentes, sabemos que nosso maior problema é o mal, sobre o qual diz o texto sagrado que tenazmente nos assedia. A causa básica de tudo que nos aflige inicia no mundo espiritual. E é possível que você já tenha tido experiências semelhantes na sua vida, mas se a voz do medo é a que pode falar mais alto na sua vida espiritual, chegou o momento de acabar com ele e entrar no mundo da esperança, submissa ao controle da vontade de Deus, no exercício verdadeiro da fé que Deus já fez chegar ao seu coração. E a conclusão, meus irmãos, é que Jesus nos regenerou para uma viva esperança, conforme diz Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 3. E devemos estar sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Pedro complementa no capítulo 3, no versículo 15, com essa palavra. Porque pela fé entendemos que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Isso está em Hebreus, capítulo 11, versículo 3. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, conforme o apóstolo João diz na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 4. O que me cabe agora, meus irmãos, diante de todo esse cenário que nos assusta, que tenta nos tirar do equilíbrio emocional, de uma estabilidade da nossa esperança, é que nós devemos rogar a Deus que fortifique a esperança e a fé nos nossos corações, dando-nos uma vida espiritual autêntica, sem máscaras e que agrade ao nosso Deus para receber a mesma promessa de paz e de ficar livre de todos os males. Que Deus continue a abençoar você, a nossa igreja amada, na sua comunhão, ainda que virtual, e que nós possamos, assim que essas coisas que estão aí, que são obscuras, que são trevosas, que não estão claras, tudo isso vai passar. Nós possamos nos reunir em bênçãos espirituais na presença do nosso Deus, em comunhão na casa do Senhor. Que Deus abençoe você, seu dia, sua semana, a sua vida espiritual. A paz.